SLC e Brasil Agro são as melhores empresas para surfar o agronegócio na Bolsa Brasileira? Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje nós vamos trazer para vocês um vídeo para falar um pouquinho aqui do agro na Bolsa Brasileira, mas o intuito do vídeo de hoje, principalmente, é trazer para vocês o seguinte: não são só essas duas, três empresas que surfam agro, tá? Você tem inúmeras empresas ali da cadeia do agronegócio, que até tem o ditado que fala, né? Na corrida do ouro, normalmente quem ganha mais é quem vende a pá, é quem vende o implemento. Então, a gente tem aqui várias empresas que a gente pode investir e que podem ter upsides muito maiores, né, Gabriel? Exatamente, pessoal. Então, ali quando a gente pega muita gente fazendo algumas contas de SLC, Brasil Agro, principalmente SLC, né? Falando, o valor das terras está muito subavaliado, a empresa tem que valer o dobro para valer o valor das terras. Mas, gente, cuidado, o mercado não paga valor de terra nenhuma. Se você fizer essa conta para algumas outras empresas, como Klabin e Suzano, você vai ver que a Klabin tem que valer 5 vezes mais. A Klabin é o jeito mais barato no Brasil de você comprar terra. Mas o mercado vai pagar isso? Infelizmente não, tá, turma? Então o que você tem que ver é o seguinte: o mercado vai levantar o preço dessas ações na hora que o spread entre o custo do produtor e o valor ali da commodity tiver positivo para ele, o que hoje não tá. Então hoje muito produtor tá tendo até prejuízo na cadeia. E aí o que nós vamos trazer aqui para vocês é o seguinte, gente: surfar agro, você não precisa estar na empresa que vende soja, na outra que faz milho, na outra que faz algodão, ou no fertilizante da Vitia, no caso ali de uma eventual 300, da soja 3, você tem que olhar o quê? Quem é bom, entrega ali no longo prazo, quem é velho ali de mercado e é constante na entrega de resultados, né, Antônio? Para tudo, Antônio. Mas antes, pessoal, eu pedi aqui para vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não cai a mão de ninguém, beleza? Exatamente. E ali, pessoal, vou até chamar uma atenção para vocês, que é o seguinte: nós tivemos ali várias IPOs que vieram nessa leva ali de 2021, mais ou menos, e o que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte: ali o produtor, principalmente de soja, achou que ia vender a 70, então o custo dele já estava calculado a 70, acabou vendendo a 190. Então esse spread ficou gigante, muitas empresas conseguiram abrir capital, inclusive a soja conseguiu ali abrir capital muito bem e colocando ali um crescimento, porque ela conseguia agregar valor no preço da semente e tudo mais. A realidade é que o preço da soja cai um pouco, tá? Mas está R$ 160 ali mais ou menos a saca. Só que o custo do produtor aumentou, ou seja, essas empresas que fornecem para o agro não conseguem jogar mais margem no produto, ou seja, não consigam aumentar preço e repassar preço. Então elas acabam sofrendo. Então, o que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte: o preço esse spread, ele vai aumentar em algum momento e a gente pode ver uma nova safra de IPOs que são ruins. Então você tem que tomar muito cuidado, mas aparecem muitas oportunidades nesse meio tempo, né, Gabriel? Que é da gente comprar empresas ali que surfam o agro e que na hora que esse spread melhorar, elas vão valorizar muito mais que as outras. Então, vale a pena só, antes de passar a palavra, o seguinte: vale a pena colocar. Todos os bancos revisaram todas as empresas para baixo. Só que na hora que o mercado melhorar, o banco pode revisar uma em 50% para mais e outra para 200% para mais, né, Gabriel? Exatamente, pessoal. E aí, até puxando ali um lado, gente, tem que tomar muito cuidado com a carteira. Tem muita gente ali. A carteira inteira do cara o trigger é subir preço de commodity. Então, ele tem Banco do Brasil, Biosseguridade, SLC e tudo mais. Cuidado, pessoal. Se o preço da commodity não sobe, o que acontece com as suas empresas, né? Mas aqui, gente, nós vamos duas companhias, que é a Randon e a Rumo, e vamos mostrar para vocês que são companhias com upside muito maior do que essas outras do agro e que a gente tem um pouco mais de confiança, tá? A gente tem a Randon, né, que acabou vendendo 770 milhões em vagões para Arauco e também para Rumo, né? E, pessoal, a grande questão aqui é o seguinte: esse contrato fez as ações subirem uns 30%. É relevante o contrato? Não, mas fez o mercado reacender ali e os olhos no mercado, né? Dar uma olhadinha na Randon. E a Randon, gente, é um caso que tem duas pontas. A primeira ponta é juros, a empresa ali está sofrendo bastante com despesa financeira, é uma empresa alavancada, mas a gente tem que tirar ali um pouco da alavancagem, tirar o banco Randon, né? E ficar só com o resto e dar uma avaliada. Mas quando a gente olha a outra ponta, que é a parte do agro, a gente vai ter agora um juros ajudando e possivelmente um agro melhorando. Então a gente vai ter ali um vento um pouco a favor, que hoje o vento só remou contra, né, Antônio? Exatamente. E aqui, gente,
o vento tá tão contra que a gente vai mostrar para vocês que a Randon, ela tem participação na Fras-le, tá? A Randon Corp SA, de 50% das ações. Essa empresa aqui, pessoal, a Fras-le, vale mais ou menos ali valores estimados de 6 bilhões de reais na bolsa, ou seja, só essa participação da Randon aqui na Fras-le vale 3 bi de real. A Randon inteira na bolsa hoje você compra por 2 bilhões. É lógico que tem a dívida e tudo mais, mas assim, acaba sendo ridiculamente barato, né? Você compra a Randon na bolsa, você leva essa participação inteira, mais 1 bilhão de graça, e toda a fabricação ali de reboque, semi-reboque vem junto, não é isso, Gabriel? Exatamente, você compra a Randon pelo preço de Fras-le e leva o reboque, semi-reboque de grátis, né? E aí, pessoal, é claro, a ação da Randon vem sofrendo, a da Fras-le sofre menos, porque é receita um pouco mais recorrente, tá? Ali é um pouco mais de veículos leves ali no segmento da Fras-le, pastilha de freio e tudo mais. A Fras-le tem feito diversas aquisições bem grandiosas, como a Tanaka ali no México, aumentado bastante receita, e é uma companhia que vai continuar crescendo, o grupo segue a todo vapor ali na companhia. E é o que a gente vê mais upside ainda dentro do grupo Randon. Mas, como você leva o reboque, semi-reboque de graça em uma companhia que cresce bastante ao longo do tempo, ficamos ali. E aí, pessoal, a gente quer trazer para vocês o porquê que a Randon está tão barata, tá? Início do ano, pessoal, teve uma redução do volume de emplacamentos, tá? Em janeiro de 26 foi registrado 8.760 unidades, e os números foi 23% inferior no mesmo período do ano passado, ou seja, janeiro de 25, e o segmento de reboque e semi-reboque apresentou 30% de queda, enquanto carroceria e chassi recuou 16%. O que a gente quer dizer aqui, pessoal? Quando a gente pega o concorrente da Randon, que é a Facchini ficou mais na parte ali dos leves, se a gente pode dizer assim, que é o é o Mercado Livre, a Amazon e tudo mais, o Magazine Luiza, que sofre um pouco menos. Quando a gente pega a Randon, ficou mais na parte ali de graneleiros e surfando o agronegócio. E acaba que, com o agro ruim, ficou um pouco estacionado, o cara não vai fazer os novos investimentos. Mais uma coisa que a gente gosta de salientar bastante, que gente, você não foi na hamburgueria hoje, você não vai amanhã comer 2 hambúrgueres, certo? Mas o seu implemento vai ficando cada vez mais velho e vai ficando mais ocioso e tudo mais. Então você acaba que, quando a sua safra melhorar, você vai ser obrigado ali e vai ficar uma demanda bem reprimida, né, Antônio? Exatamente. E aqui, pessoal, vale até a gente colocar que é o seguinte: o momento da empresa, pessoal, é horrível. O juros está altíssimo, o spread ali do agricultor está ruim. Então, você tem uma economia que está enfraquecida e tudo mais, queda de 30%. Aí você tem que fazer a avaliação seguinte: é o melhor momento para comprar? Sim. Mas será que o preço está no melhor momento para comprar? É aí que você tem que fazer a sua avaliação. Porque dentro do próprio agronegócio, e aqui vamos tratar Banco do Brasil, que acaba sofrendo bastante agro, da máxima histórica, caiu 25%. Será que valeu a pena? Será que, quer dizer, você está num momento ali que está tudo horrível e a cotação cai 25% só? Aí você tem Pagou outras conta, empresas, né? não pagou a conta. Então, você tem outras empresas aqui que caíram muito mais, que estão largadas realmente. E aí pode ser que tenha ali um momento para comprar, né? Você tem, por exemplo, a Soja 3 que está negociando a 10 vezes EV/EBITDA, você tem empresas ali que estão caras no resultado de hoje, e você tem empresas que, tudo bem, tá, o momento tá péssimo, mas estão baratas. E aí por isso que você tem que fazer a conta e ver o que vai colocar na carteira, né, Gabriel? Exatamente. E aí, pessoal, quando a gente pega aqui, ó, venda retraída, façandou reduzir jornada de funcionário e produção de implementos rodoviários, aconteceu a mesma coisa na Taurus, tá todo mundo, o Brasil, a nossa indústria tá ruim, tá fraca, mas a Randon ainda segue ali faturando seu 1 bilhão, 1 bilhão e 200 mensalmente, tá? Recorde. E aí, pessoal, a gente está pegando essas diversas notícias para mostrar para vocês, ó, que também em novembro recuou 6%. Estamos pegando ali um compilado de dados para falar assim, ó, tá tudo ruim mesmo. E agora nós vamos passar para recorde. E a pergunta é, Antônio, safra recorde, vemos notícia e mais notícias de governo federal, não, o Brasil está bombando com a safra recorde. Adianta alguma coisa? Não adianta nada, pessoal. A verdade é a seguinte: a safra é recorde, mas se o preço for ruim, o produtor às vezes nunca produziu tanto, mas está tendo prejuízo. Então, assim, a gente conversa com a ponta, a gente conversa com produtores de soja, produtores ali de cebola e tudo mais, e o pessoal fala: gente, eu gasto 1 e vendo por 50 centavos. Então, quer dizer, não vale a pena, eu estou perdendo dinheiro para trabalhar, e no fim do dia, o agro não vai melhorar enquanto o preço das commodities não melhorarem. Você tem aqui, pessoal,
um combo, tá? Então você tem a safra recorde, beleza, mas não adianta nada porque o preço tá ruim. Você tem um real que está valorizando, né? Quer dizer, não é que o Brasil está fazendo um bom trabalho, mas os Estados Unidos está com a política ali de desvalorizar o dólar. Então, assim, se eu tenho um produtor que produz uma saca de café que é $400 e o dólar está 6,50, é uma coisa. Se esse dólar volta para 5, o faturamento dele cai automaticamente. Só que muitas das vezes ele já pagou tudo em dólar lá atrás com o dólar a 6 e agora o produto dele ele está vendendo com o dólar a 5. Ou seja, você tem ali, apesar de uma safra recorde e tudo mais, você está com o produtor com a corda no pescoço. E não vai melhorar enquanto isso não melhorar. Por quê? O produtor está com a corda no pescoço, ele vai preocupar em trocar de trator, ele vai preocupar em trocar implemento agrícola, não, ele vai usar até o final, ele vai fazer manutenção mais periódica ali para usar mais esse implemento, e lá na frente, quando melhorar, daí eu volto a comprar, né, Gabriel? Exatamente. E aí, pessoal, nós vamos passar ali para a segunda, que é da Rumo, tá? Rumo, o nosso país tem um problema, e é um problema bom para Randon, que é o seguinte, gente, a gente fica muito, o IBAMA acaba travando diversas licenças ali, não consegue desenvolver o nosso país, não conseguimos ter ferrovia, porque em tese, pessoal, é o seguinte, acima de 200, 300 quilômetros, deveria ser feito transporte de cargas, isso é utopia, né, que a gente enxerga nos outros países, mas no nosso país não pode fazer. Mas, a dados à parte, é o seguinte, nós deveríamos ter um modal mais ferroviário, ainda mais que a gente transporta ali grandes volumes no nosso país. É uma realidade? Não. A Rumo, por exemplo, demorou não sei quanto tempo para conseguir ali a Ferrogrão, as licenças. E o nosso país é travado mesmo, assim, nosso país não pode fazer nada, mas dos outros consegue. E aí, pessoal, acaba que a Randon fica mais fortalecida, é óbvio, tá? A gente tem bastante caminhão e tudo mais. A cabotagem no nosso país, infelizmente, não vai para frente, que seria um bom modal ali. E aí a gente tem a Rumo. Gente, a Rumo tem dois problemas, tá? Que a gente enxerga aqui, por isso que a gente fica um pouco mais de fora da tese. Uma é o controlador que nem se fala, que é o Rubens Ometo, mesma coisa da Cosan. Quem vê o que está acontecendo na Cosan não precisa nem falar mais coisa. E a segunda enquanto o grãos não subir, a Rumo não consegue passar preço no vagão e aumentar ali o volume do transporte, tá? Então, a Rumo tá tendo que sofrer um pouco nesse curto, médio prazo, não consegue repassar preço e acaba que o preço fica limitado, o desempenho fica ruim no curto, médio prazo, mas é uma companhia que, se você analisar aí agora falando bem, o que fizeram lá atrás, quando a Rumo comprou a LL Logística, fizeram um belo de um turnaround. A empresa hoje é outra, mas infelizmente com um controlador desse não dá, né, Antônio? Não, não tem como. E aí, a gente olha aqui, pessoal, é o mesmo problema. Exportações do Mato Grosso devem cair 6%, mas olha aqui, rentabilidade dos produtores rurais tendem a encolher com queda de até 70% no lucro combinado soja e milho. O que a gente quer trazer aqui é o mesmo problema da Randon. O agricultor está passando por um momento difícil, a Rumo não consegue repassar preço. A Randon perde venda, não consegue também aumentar preço. Então, a gente vê um momento muito ruim, mas quando isso se inverter, tem empresas que vão surfar muito mais que as outras, né, Gabriel? E aí, acho que a lição que a gente fica para esse vídeo e o que a gente quer trazer é o seguinte: não fique assim, ó, e ache que agronegócio é só Brasil Agro e SLC. Tem muitas coisas que tem ao redor disso, né, Gabriel? Exatamente. E aqui são testes, por exemplo, gente, que vocês vão ver na hora que os juros começar a cair, Randon a R$16, hoje o papel tá 6, tá? A Rumo vai ficar em torno disso, mas aí uma SLC, será que tem 300% de upside? Aí deixa aqui nos comentários o que vocês acham, deixa o like, se inscreve no canal e hoje eu vou convidar vocês pregão antibesta todo domingo e terça-feira às 19 horas. Beleza? Valeu!